Deus existe? Não. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença no canal e até o próximo vídeo. Não, brincadeira, a gente vai conversar mais a respeito desse tema. E vamos falar mais sobre esse tema a partir de uma série de livros de ficção científica e humor, que é muito boa, que é muito engraçada, chamada O Guia do Mochileiro das Galáxias. Então pegue a sua toalha, não entre em pânico e vamos juntos percorrer os caminhos dessa literatura que é muito legal. Mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, se você estiver gostando do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer e você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. A série O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma trilogia de 5 livros, já começa por aí, esse tom de comédia, escrita por Douglas Adams, que é um integrante ou ex-integrante do grupo Monty Python, um excelente grupo de humor inglês. E a série é essa aqui, formada por 5 livros, como eu falei. O primeiro deles é O Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem inclusive essa belíssima expressão aqui na capa, não entre em pânico. Depois nós temos O Restaurante do Fim do Universo, que é uma história excelente, excelente, muito boa. Depois nós temos Vida e Universo e Tudo Mais. E aí temos o último volume da quadrilogia original, que é Até Mais e Obrigado pelos Peixes. E por fim, mais recentemente, Douglas Adams escreveu um 5º volume, que é esse aqui, Praticamente Inofensiva, falando da Terra. E os livros são extremamente engraçados. Esses livros se tornaram um fenômeno de vendas internacional e geraram muitas adaptações. Para o teatro, esses livros publicados, uma série de TV da década de 80, um jogo de computador lançado em 84 e uma série adaptada para os quadrinhos, para a DC Comics, entre 1993 até 96. Então a série é muito famosa e vale essa fama. Em 2005 foi feito um filme para o cinema que teve relativo sucesso, com Martin Freeman como o protagonista, o Arthur Dent, e vários outros nomes, incluindo aqui, um detalhe interessante, a voz do androide robô, o Marvin, sendo feita pelo Alan Rickman. E qual a história desse primeiro livro? Bom, nós temos o Arthur Dent, que é o protagonista. Ele está muito preocupado porque querem demolir a sua casa para dar lugar a uma rodovia. Obviamente ele não quer que isso aconteça. Mas o seu melhor amigo, o Ford Prefect, é na verdade um alienígena que vem de um planeta próximo a Betelgeuse. E ele percebe, o Ford Prefect percebe, que a Terra será demolida para dar lugar a uma via espacial. E aí ele consegue salvar o Arthur Dent no último momento. Eles pegam uma carona na nave dos Vogões, que estão destruindo a Terra, e aí começa uma série de aventuras espaciais. A obra é profundamente criativa e, como eu falei antes, consegue reunir com muita propriedade ficção científica com humor, mas um humor muito específico, um humor muito peculiar, próprio do universo inglês e próprio do Monty Python. E isso aqui, para mim, é um enorme elogio, porque é um humor de qualidade. Não vou contar nada aqui além disso, porque eu não quero estragar a história para você, não quero dar spoiler, mas os outros livros da série trabalham temas diversos de ficção científica, como viagem no tempo, como perspectivas vinculadas ao fim do universo, que é o 2º volume da série, e também a busca pela resposta para questões da vida, do universo e tudo mais. Desses livros todos, há 2 elementos apenas que eu queria chamar a atenção aqui no vídeo para vocês. Um vinculado à pergunta que fizemos no início, que daqui a pouco eu falo mais sobre isso, e outro relacionado à trama que leva a história, que conduz a história, que é exatamente a busca pela resposta ao universo, à vida e a tudo mais. Qual é a resposta a isso? Pois bem, conta essa história então de uma raça de seres pandimensionais hiperinteligentes que constroem um supercomputador chamado Pensador Profundo. E aí eles querem saber a resposta a essa pergunta. Afinal de contas, qual é a resposta à questão do universo, da vida e tudo mais? E eles pedem para o computador calcular. Então, veja a cena aí. Há muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes ficou tão de saco cheio dessas discussões incessantes sobre o sentido da vida que delegaram a 2 dos mais sábios entre eles a tarefa de projetar e construir um estupendo supercomputador para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Pensador Profundo, queremos que nos dê a resposta. A resposta a quê? A resposta para a vida, o universo e tudo mais. Gostaríamos de uma resposta. Uma resposta simples. Vou ter que pensar no assunto. Retornem a este lugar em exatamente 7.500.000 anos. Pensador Profundo, você tem uma... Resposta para vocês? Sim, mas não vão gostar.
faz mal, nós precisamos saber. Está bem. A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais é... $42. 42? É sim, eu verifiquei cuidadosamente. É esta, 42. Teria sido mais simples se vocês soubessem qual era a pergunta. Mas era a pergunta. A questão fundamental. Pra tudo o que Isso não é pergunta. Assim que souberem a pergunta, vão saber o que a resposta significa. Diga-nos a questão fundamental, então. Não posso. Mas eu lhes digo quem pode. Um computador que vai calcular a questão fundamental. Um computador de complexidade tão infinita que a própria vida será parte de sua matriz operacional. Vocês próprios assumirão novas formas mais primitivas e entrarão no computador para operar este programa de 10 milhões de anos. Eu projetarei este computador para vocês e ele será chamado de... Esse segundo hipercomputador, que inclusive a própria vida faria parte dos seus sistemas internos, é, na verdade, o planeta Terra. O planeta Terra, então, foi uma criação para gerar uma pergunta. A pergunta, a resposta que foi dada. Afinal de contas, o que significa 42? Qual é a pergunta que, feita, daria a resposta 42? E aí uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, a partir dessa história, que é a nossa própria existência, como um mundo e como um universo de perguntas e não tanto de respostas. Você deve ter percebido isso já. O que move o mundo são as perguntas, são as dúvidas, são as questões. Obviamente, a gente tenta responder o máximo possível de questões que nos envolvem, porque a gente quer dar sentido à própria existência. E aí, responder essas dúvidas nos ajuda nesse processo. Mas, o próprio ato de perguntar é um ato profundamente humano. O ato de duvidar, de olhar em volta, de analisar, de questionar. Isso, aliás, é o que faz a filosofia. No excelente livro O Mundo de Sofia, que, aliás, já fizemos uma indicação aqui no canal, o Jostein Gaarder diz o seguinte: a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Ou seja, é a capacidade de nos encantarmos novamente com o mundo, como se fosse pela primeira vez. É a capacidade de questionar o mundo, de duvidar. Mas uma dúvida, obviamente, não cética, no sentido de duvidar daquilo que já é dado. Não estamos aqui falando de negacionismo científico, nada disso. Mas sim a dúvida metódica. A dúvida que parte de uma base segura, mas questiona o que está à sua volta. Essa capacidade de questionar o mundo e de avaliar esse próprio mundo é o que nos torna filósofos, na verdade, é o que nos torna humanos, porque o mundo é feito de perguntas. Aliás, Albert Einstein teria dito o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E é sobre isso que também fala essa série. Afinal de contas, a tentativa de responder ao universo, à vida e tudo mais, gera a busca por perguntas. Qual é a pergunta que encaixa na resposta que é dada pelo pensador profundo? E a busca por essas perguntas acontece exatamente no planeta Terra, ou seja, na nossa própria vida, na nossa própria existência. Então, nós somos chamados de fato a questionar, a duvidar, a perguntar. Se a gente aceita as coisas como são, sem questioná-las, a gente se torna passivo. A gente se torna refém de uma heteronomia. O que é isso? Héteros em grego é outro. Nomia vem de nomos, que é lei, ou seja, a lei do outro. Mas é necessário que a gente busque sempre a perspectiva da autonomia, ou seja, da própria percepção do mundo que nós mesmos criamos a partir das relações que mantemos. É óbvio que isso aqui não significa, como eu disse antes, afastar-se dos fatos científicos que são provados pela ciência. Não é isso. Não estamos aqui lidando com revisionismos históricos ou de qualquer outra forma, mas sim de pensar a vida como um universo muito encantado, muito mágico, em que as perguntas são necessárias. E aí os livros, e também o filme, em certo sentido, abordam exatamente essa temática. Mas há outro tema que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que está vinculado à pergunta que fizemos no início, se Deus existe ou não. E aí eu vou ler para vocês um trecho desse livro, Mochilas de Galáxias. Esse texto diz respeito a um peixe chamado peixe Babel, que, segundo o Ford Prefect ensina ao Arthur Dent, é um peixe que traduz instantaneamente qualquer língua
do universo para qualquer pessoa. O peixe faz uma espécie de simbiose com o cérebro da pessoa e, em troca da energia do próprio pensamento, o peixe consegue traduzir qualquer coisa instantaneamente para a pessoa. E aí vem o texto que diz o seguinte: ora, seria uma coincidência tão absurdamente improvável que um ser tão estonteante útil viesse surgir por acaso, por meio da evolução das espécies, que alguns pensadores veem no peixe Babel a prova definitiva da inexistência de Deus. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: recuso-me a provar que eu existo, diz Deus, pois a prova nega a fé, e sem fé não sou nada. Diz o homem: mas o peixe Babel é uma tremenda bandeira, não é? E não poderia ter evoluído por acaso. Ele prova que você existe, e portanto, conforme o que você mesmo disse, você não existe. Então Deus diz: não é que eu não tinha pensado nisso? Imediatamente desaparece numa nuvenzinha de lógica. Puxa, como foi fácil, diz o homem, e resolve aproveitar e provar que o preto é branco, mas é atropelado ao atravessar fora da faixa de pedestres. A maioria dos teólogos acha que esse argumento é uma asneira, mas foi com base nela que o Roland Colupide fez uma fortuna, usando-a como tema central do seu best-seller Sai Dessa, Deus. Obviamente tirando aqui o elemento do humor, claro, mas essa passagem toca em algo que, durante toda a história da teologia, e não só da teologia cristã, mas das religiões em geral, essa pergunta surgiu em maior ou menor grau, que é a pergunta sobre a existência do sagrado, a existência de Deus. E eu não vou aqui apresentar todos os argumentos vinculados a isso, porque não seria possível, é muita coisa para se falar. Nós temos, por exemplo, as 5 vias de São Tomás de Aquino, do século XIII, que propõe, sim, a existência de Deus a partir da própria natureza e da própria reflexão que ele apresenta na sua Suma Teológica. Mas eu não quero aqui abordar essa temática em si. Eu quero apenas fazer aqui eco com o que Paul Tillich, um teólogo alemão, diz e com o que eu concordo bastante. Tillich diz o seguinte: afirmar a existência de Deus ou negá-la é ateísmo. Deus é o ser em si, não um ser. É nesse sentido que lhe respondemos aqui no início do vídeo a pergunta: Deus existe? Não. Porque para o Tillich e para muitos teólogos contemporâneos, a perspectiva da existência está vinculada à temporalidade. Ou seja, nós existimos, porque nós somos seres temporais. Nós vivemos cada dia um após o outro. Mas quando falamos de Deus, na própria teologia cristã, estamos falando de uma pessoa que vive na eternidade. E a eternidade seria a ausência de tempo. Então, pensar em Deus na perspectiva de uma existência concreta como a gente existe, seria, na verdade, reduzi-lo a uma coisa ou a um ser criado. E é nesse sentido que o Tillich diz que afirmar a existência de Deus ou negá-la é a mesma coisa. É uma proposta de ateísmo. Mas, afinal de contas, por que isso é tão importante? Porque, olha só, as nossas teologias, todas, em qualquer religião, elas precisam partir dessa lógica de que, ao falarmos de Deus, estamos falando de uma realidade que não cabe na nossa própria existência, que não cabe na nossa própria linguagem. Estamos falando de uma dimensão, e aqui desculpe, mas o vocabulário para expressar essa relação é realmente insuficiente. Estamos falando de uma dimensão que não cabe na nossa própria linguagem. Por isso que qualquer teologia, em qualquer religião, sempre será limitada, nunca será absoluta. Porque se a nossa teologia, que é o nosso discurso sobre o sagrado, for absoluto, a gente está achando que esse sagrado cabe no nosso próprio discurso, cabe na nossa própria mentalidade. Ou seja, um Deus que cabe na linguagem não é Deus, porque Deus é sempre mistério. Na perspectiva do cristianismo, evidentemente, embora Deus seja mistério, ele se revela, ele se autocomunica. A maneira como, por exemplo, o Evangelho de João fala sobre isso é belíssima. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, ou seja, o Deus unigênito, que é o próprio Jesus, é quem revelou Deus a nós. Isso se concretiza na história do próprio Evangelho, como, por exemplo, lá no final do ministério de Jesus, quando os discípulos estão tristes porque percebem que há um clima de despedida no ar, Jesus parece estar falando de partida. E aí Filipe olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que ele está perguntando ali, na verdade, na lógica judaica, é: eu quero conhecer Deus, eu quero ver Deus. É o que ele está pedindo ali. E Jesus olha para Filipe e responde: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, que vocês não conhecem o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, na lógica do cristianismo, a perspectiva é: esse Deus que é mistério, que não cabe na nossa linguagem, se autocomunicou de várias formas, mas especialmente se autocomunicou em Jesus de Nazaré. Olhar para Jesus nesse sentido é olhar para o rosto de Deus voltado para o ser humano, como diria o Karl Rahner. E aqui, gente, a gente encontra, primeiro, 2 elementos. Permanece aqui, no caso do cristianismo, o reconhecimento da nossa limitação em falar de Deus,
Afinal de contas, nós não vimos a Deus. E só sabemos como Deus é porque Jesus o revela a nós. E em segundo lugar, expressa também a própria possibilidade de conhecer Deus paradoxalmente em Jesus de Nazaré. Então, das perguntas que movem o mundo à afirmação da inexistência de Deus, esses livros aqui são uma belíssima coleção de histórias que reúnem ficção científica com humor de uma maneira muito bem feita. Eu quero recomendar que vocês leiam, vale muito a pena. O filme também é bom, mas não chega aos pés do livro, nem de longe. Então, se possível, busquem esses livros aqui, essa coleção. Você vai gostar bastante. É muito engraçado, é muito inventivo e também gera algumas reflexões como essa que a gente acabou de fazer. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E a gente se vê em breve em outro vídeo. Um abraço e até lá.